alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Afinal, professora, o que nós vamos estudar nesta aula? Acompanhem comigo. Nós temos o nosso objeto de conhecimento, literatura na pós-modernidade, e o nosso detalhamento, literatura pós-moderna no Amazonas. Então, gente, vamos à nossa aula? Gente, especificamente nesta aula, vamos falar da literatura pós-moderna, mas especificamente no Amazonas. A gente vai tratar de autores, que partem daqui para fazerem denúncias sociais, para trazerem essas características pós-modernas, e a gente vai perceber como isso acontece dentro desse contexto aí. Mas antes, vamos relembrar algumas características da literatura na pós-modernidade. Acompanhem comigo. Então, nós temos aí a literatura na pós-modernidade. Vamos ver a nossa primeira característica sobre coisas que já sabemos aí da literatura. Então, o primeiro ponto é o uso estético da linguagem escrita. Então, o que isso significa? Que o autor vai utilizar da escrita para trazer um impacto na forma como ele escreve. Ele não quer só mostrar o conteúdo, ele quer mostrar como ele consegue, por meio das palavras, trazer esse conteúdo. Então, a gente vai pensar ali na questão, por exemplo, se for poema de rimas, ou até mesmo na questão das metáforas, das comparações. Isso também, essa questão da metáfora, essa questão da comparação vai aparecer na prosa, na narrativa. Então, a gente vai pensar nesse uso estético como um elemento aí para como eu transmito esse conteúdo, como eu transmito essa mensagem, ok? Então, quando a gente pensa no uso estético da linguagem voltada para a escrita, são esses fatores que estão envolvidos, ok? Vamos continuar lá. Nós vamos ter o conjunto de obras literárias de reconhecido valor estético, como eu já expliquei, nós vamos fazer o uso estético da linguagem escrita, pertencentes a um país, época, gênero, etc. Então, quando a gente fala dessa questão de um conjunto de obras literárias, especificamente na pós-modernidade, a gente vai identificar que a pós-modernidade tem certos gêneros, tem certas características. Então, esse conjunto de obras que vai aparecer vai justamente identificar esse período com características desse período, tá bom? Vamos continuar. Expressão político-social, sobretudo no Amazonas, porque a gente vai ter basicamente uma decadência pós-borracha aqui, e aí os jovens, sobretudo do Clube da Madrugada, vão fazer essa crítica, essa denúncia social. Depois a gente vai acompanhar com algumas obras essa questão da decadência, que foi basicamente uma tentativa de inserir, digamos, a Amazônia dentro do cenário econômico, do cenário nacional, e depois a gente vai ter essa tentativa com a Zona Franca de Manaus. E a gente vai perceber que um desses autores vai trazer essa ideia da Zona Franca justamente para fazer a crítica. Estão tentando modernizar aqui, mas existem algumas situações aí que não colaboram para isso, trazem contradições para essa ideia de evolução, e coloca evolução entre aspas, tá bom? Mas antes a gente precisa pensar um pouquinho que antes de acontecer essa literatura com esses autores amazonenses, nós já tínhamos algumas literaturas que falavam do Amazonas, especificamente da Amazônia como um todo, A gente tem a Amazônia como um todo e depois nós temos o estado do Amazonas. Mas se a gente pensar nessa literatura falando antes da questão aí do modernismo, do pós-modernismo, é uma literatura mais voltada para a descrição de como os povos indígenas viviam aqui, a questão da vivência mesmo. Eu quero que vocês acompanhem comigo aí um trecho a respeito de uma determinada obra e depois a gente volta aqui para comentar a respeito desse trecho. Acompanhe. O descobrimento do Rio das Amazonas. Frei Gaspar de Carvajal. Elas estavam lutando como líderes na frente dos índios e lutavam tão decididamente que os índios não ousavam nos dar as costas, pois aqueles que fugissem de nós elas matavam a pauladas. Sendo esta a razão o porquê os índios se defendiam tanto. Estas mulheres são muito brancas e altas e têm longos cabelos trançados e enrolados na cabeça. São musculosas e andam nuas em pelo, cobrindo sua vergonha com os arcos e as flechas nas mãos, lutando como 10 índios.
Aqui nos deram notícia das Amazonas e das riquezas que há mais abaixo. E quem o fez foi um índio chamado Apária, velho que dizia ter estado naquela terra, e também nos deu notícia de outro senhor que estava apartado do rio, metido terra dentro, e que ele dizia possuir enorme riqueza de ouro. Este senhor se chama Ica. Nunca o vimos porque, conforme disse, ficou desviado do rio. Para não perder tempo nem gastar em balde a comida, resolveu o capitão que logo se pusesse por obra o que se tinha de fazer. E assim mandou aparelhar o necessário e os companheiros responderam que queriam começar logo o trabalho. Então, gente, vocês perceberam uma descrição a respeito da Amazônia, da chegada ao rio Amazonas, sobretudo. A gente vai voltar à cartela porque eu quero que vocês identifiquem o nome aí comigo, verifiquem aí, que é o Frei Gaspar de Carvajal. Ele foi basicamente um padre que acompanhou Francisco de Orellana nessa busca aí, digamos, por Canela, pela terra do Eldorado. Eles acreditavam que existia tudo isso aqui, não é? Então ele acompanhou Francisco de Orellana. E nesse processo da viagem, ele vai descrever como esses povos viviam aqui. Tanto que, se a gente perceber no decorrer do texto, ele vai fazer essa descrição. Especificamente das Amazonas, porque são mulheres que lutavam, né? Tinham essa questão de lutar contra os homens, lutar, ter essa força e tudo mais. Então, ele vai fazendo essa descrição no decorrer do texto. E aí, só para a gente fazer uma comparação, a gente acredita, não é, que as Amazonas são as Amazonas, né? Ah, falou de Amazonas, é o povo do Amazonas, não especificamente. Aí nós temos uma comparação com a mitologia grega em relação às mulheres amazonas, que eram mulheres guerreiras, não é? Elas viviam numa cidade basicamente só de mulheres e elas tinham essa característica forte, tanto que elas eram filhas do deus da guerra, não é? E aí o que acontece? Nessa questão da luta, ao encontrarem essas mulheres, eles fazem justamente essa comparação. Ah, nós chegamos a esse grande rio e encontramos essas mulheres guerreiras, essas indígenas, não é? E elas tinham essa característica de lutar, né, contra esses homens. Então, eles fazem uma comparação aí com a mitologia grega, ok? Por isso que nós temos o nome Amazonas, não por causa do Amazonas especificamente. Vamos voltar lá. Então, se vocês perceberem aí, ó, pois aqueles que fugiam de nós, elas matavam a pauladas, sendo esta a razão porque os índios se defendiam tanto. Essas mulheres são muito brancas e altas e têm longos cabelos trançados e enrolados na cabeça. São musculosas e andam nuas em pelo, cobrindo sua vergonha com sarcos e as flechas nas mãos, lutando com 10 índios. Então, a gente percebe realmente uma descrição a respeito especificamente dessas mulheres, dessas indígenas aqui quando eles chegaram ao rio Amazonas, ok? Então a gente tem essa literatura aí no primeiro momento, sem ser a pós-modernidade, falando como era a vivência desses indígenas por aqui, ok? E aí, agora a gente vai passar desse aspecto, né? Vamos para outros aspectos que dizem agora respeito à literatura pós-moderna. Então, a gente acabou de ver um texto que fala aí sobre uma literatura antes da pós-modernidade. Só para a gente pensar que já existia uma literatura, entre aspas, amazonense, mas não partia do povo amazonense ou da Amazônia, digamos assim, ok? Então, nós temos aí a última parte do texto que se tinha de fazer e assim mandou aparelhar o necessário e os companheiros responderam que queriam começar logo o trabalho. Esse trabalho é especificamente de exploração, afinal, eles chegaram aqui com a ideia, vieram da Espanha com essa ideia de explorar a região amazônica. Então, eles tinham que começar o trabalho e era o trabalho da exploração, ok? Então, nós vemos aí uma literatura basicamente descritiva. Então, agora saindo aí dessa ideia, né, os primeiros passos da literatura amazônica não estão registrados em papéis. Os segundos passos não só sobreviveram, como atravessaram oceanos 5 séculos atrás. A gente viu uma literatura totalmente, né, não está registrada nos papéis, mas foi ali comentada e tudo mais, né, por meio de relatos.
Isso é porque Espanha e Portugal nomeavam cronistas para acompanhar as frotas de exploradores, como eu havia dito, que rodavam o mundo em nome dos reis. A missão deles era relatar, como eu bem disse, tudo o que viam. Então a gente tinha basicamente uma literatura de relato. E aí a gente vai sair desse cenário, né, para outro cenário que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas isso não os impedir de conferir aspectos fictícios para a realidade, segundo a doutora em teoria literária Amarilis. O frei espanhol, por exemplo, Gaspar de Carvajal, acompanhou Francisco de Orellana, como eu havia explicado, na missão que atravessou o rio Amazonas em 1542, do Peru ao território que hoje abriga o Pará. Então, como eu havia dito, né, a gente agora entendeu essa questão da literatura antes da pós-modernidade. Mas agora a gente vai verificar, e eu quero que vocês acompanhem comigo, como se dá essa questão da produção literária agora na pós-modernidade. Vejam aí. A produção literária do Amazonas é marcada por uma tradição de escritores surgidos no Clube da Madrugada, movimento que teve grande efervescência nas décadas de 1950 e 1960, e revelou vários autores de talento, muitos dos quais continuam produzindo ainda hoje. Destacam-se ainda autores surgidos nos anos de 1970 e 1980, com grande papel expressivo para as letras regionais, como Márcio Souza, Aldísio Figueiras, Zé Maria Pinto e, em especial, Milton Raton. Eu acho que vocês até conhecem, depois a gente vai falar um pouquinho dele, esse autor que ele ganhou fama, sobretudo por causa da obra Dois Irmãos, que virou uma minissérie, ok? Continuando, que conquistou reconhecimento nacional pela força expressiva do seu trabalho romanesco. Então vamos só entender um pouquinho do que acontece aí. Nós temos uma produção literária a partir de 1950, com especificamente o Clube da Madrugada, que era um clube que tinha ali como objetivo fazer denúncia social. Eram advogados, eram escritores, várias pessoas que se reuniam para falar de como que os amazonenses, sobretudo, estavam deslumbrados ainda com a ideia de que a borracha era tudo, que o ciclo da borracha era tudo. E não conseguiam perceber a decadência que o Amazonas estava vivenciando após o fim do ciclo da borracha. E então eles começam a se reunir, fazendo aí essa crítica, essa denúncia social. E aí a gente tem que lembrar que há uma relação desse clube com o período que está acontecendo lá no Sudeste e no Nordeste, que é a questão do pós-modernismo de fato, não é? A gente tem ali autores como Clarice Lispector, Guimarães Rosa, que trazem essa ideia aí das características do pós-modernismo, né? Principalmente a terceira geração do modernismo. Então, esses autores aqui do Amazonas, especificamente do Clube da Madrugada, passam a se inspirar nessas ideias e dizem assim, eles falam que nós temos que fazer denúncia social, então nós vamos fazer denúncia social. Eles falam que nós temos que trazer características da nossa região, então é isso também que a gente vai fazer nas nossas obras. Então existe uma relação aí, ok? Então, nós vamos ter vários autores que surgem a partir desse grupo, desse momento, digamos assim. Eu citei algum deles e a gente vai tratar depois de dois, né, especificamente aí que ganharam reconhecimento por causa das suas obras, né? Inclusive, uma das autoras é mulher, não é? E a gente vai ver daqui a pouco. Mas vamos continuar aí a respeito dessa ideia. Acompanhem comigo. Então, a literatura que se produz no Amazonas atualmente é tributária dos desdobramentos modernistas em âmbito regional. A Semana de Arte Moderna de 1922 teve profundas repercussões no processo de mudança e atualidade da cultura amazonense. Como eu havia falado, essa questão, né, da pós-modernidade, da terceira geração do modernismo, apesar de as duas situações chegarem muito depois, de forma muito tardia aqui, mas chegou. E a partir disso nós vamos ter esse levantamento dos autores aí, tomando essas características como base para produzir de fato uma literatura amazonense, uma literatura que sai do Amazonas. Vamos continuar aí. A produção literária ainda é marcada pela presença de autores como Luiz Bacelar, Elson Farias, Farias de Carvalho, Astrid Cabral, Arthur Engrácio, Carlos Gomes,
Milton Ratum, Márcio Souza, Tiago de Mello, Verenilde Pereira e Márcia Antonelli. Então, são esses autores aí amazonenses e a gente vai falar de alguns deles aqui na aula, para que vocês possam perceber como que essas características do pós-modernismo estão nessas obras e por que esses autores do Amazonas ganham reconhecimento. Se a gente pensar, até hoje, mas a gente consegue ainda, né? Mas até hoje a gente tem essa questão de que o norte precisa ser excluído em relação às outras regiões do Brasil. A questão de literatura aqui, apesar de hoje já ter um grande impacto, caminha um pouco devagar, mas a gente já consegue fazer isso. Então, agora eu trago o primeiro autor aí que ganhou reconhecimento nacional, que é o Milton Ratum. Então, do Amazonas para o mundo, como o próprio título diz aí. Responsável por levar o nome e a paisagem de Manaus para o mundo. Por meio de suas obras, Milton Ratum comemora as conquistas alcançadas, principalmente com seu romance de maior sucesso, Dois Irmãos, isso em 2000. Além de mais de 140 mil exemplares vendidos e tradução para mais de 16 países, por isso que é do Amazonas para o mundo, não é? A obra será traduzida ainda este ano para a língua oficial da Etiópia e ganhou adaptação para a TV no formato de minissérie pela Rede Globo. Então, só para a gente entender o contexto aí, da obra Dois Irmãos, como o nome já diz, são dois irmãos que vivem em conflito sempre. E aí esse conflito acontece por causa de ressentimentos, por causa de ódio, por causa de rancor. Tanto que um dos irmãos é mandado para fora do país para que não haja a briga entre eles, o conflito entre eles, mas aí ele decide voltar do exterior e quando ele volta, esse conflito de fato acontece. E aí o personagem começa a ter vários monólogos interiores, não é? Para se perguntar quem é ele, por que ele está aqui. Enfim, a questão realmente do conflito existencial, que é uma característica que vem lá da terceira geração do modernismo, passa pelo pós-modernismo e chega, inclusive, à nossa literatura amazonense. Então, agora, para a gente já entender o contexto da obra, né, a gente vai perceber como que essas características se dão aí nas obras de Milton Ratum. Acompanhem comigo. Então, características da obra. Primeiro, a gente tem um monólogo interior e hibridismo cultural. Então, como eu havia dito, esse monólogo interior é quando o personagem faz um diálogo consigo mesmo, refletindo, né, a respeito das situações que acontecem ao seu redor. Então, é como se o personagem, não sei se vocês já ouviram o meme aí, né, vozes da cabeça, é basicamente isso que acontece no monólogo interior, você fica conversando consigo mesmo, e é o que o personagem faz, né, com as vozes da cabeça, digamos assim. E aí a gente vai ter esse hibridismo cultural, porque vai haver uma mistura, como está aí, né, hibridismo cultural, a mistura de Manaus, né, especificamente a cidade, porque o Milton vai trazer essa ideia da cidade de Manaus, mas vai haver uma mistura dos amazonenses, dos manauaras, com outras regiões, né, principalmente porque vieram devido ao ciclo da borracha e vieram também devido à questão da Zona Franca de Manaus. Então, a gente vai perceber essa mistura de culturas e isso vai ser refletido na obra também. Vamos continuar aí com as características. Então, também vamos ter o caráter memorialístico e elementos regionais. Então, essa questão do caráter memorialístico é quando o personagem reflete situações que ele vivenciou tanto consigo mesmo, quanto no seu seio familiar ou no seio social e na própria cidade. Tanto que ele vai ter aí como característica a questão dos elementos regionais. O Milton vai trazer isso para suas obras, né? Essa relação com Manaus, como que é essa relação com a infância. A maioria das obras de Milton traz essa questão do caráter memorialístico. Às vezes até parece que ele se coloca como se realmente fosse ele falando ali a respeito, por exemplo, da sua infância, tá bom? Vamos continuar.
Também temos o monólogo interior, não é? Junto com o hibridismo cultural, mais uma vez. E, por fim, nós temos aí nessa parte a melancolia. Essa melancolia não é só a questão da tristeza. O que seria essa melancolia? É uma situação que faz você ficar assim numa sensação, nossa, parece que eu estou triste, mas essa tristeza me leva a uma reflexão. Não é que você fica chorando lá, peraí que eu vou chorar agora. Não é isso que acontece. Mas é uma tristeza que leva você a uma reflexão. Então, é esse processo de melancolia. E se a gente pensar na questão da melancolia, ela está associada com o caráter memorialístico. Quando eu retomo as minhas ideias ali, as minhas memórias, eu trago também reflexões e isso vai refletir na melancolia, tá bom? Vamos continuar aí. Então, depois da melancolia, nós temos a questão da imigração, como eu havia dito. Isso se dá primeiro com o ciclo da borracha e depois isso vai se dar com a Zona Franca de Manaus. Já que nós vamos desenvolver uma Zona Franca, muitas pessoas vão querer vir para Manaus e aí nós vamos ter essa questão da imigração, muitas pessoas chegando aqui. Também nós vamos ter fragmentação do texto, o que isso quer dizer? O texto não vai seguir uma linha, ele não vai seguir uma ordem de início, meio e fim. Às vezes eu estou ali no início do texto e do nada eu pulo lá para o final do texto, para o final da história. Então a gente tem essa fragmentação do texto, ele não segue uma sequência, ok? Vamos continuar. Nós vamos também ter a crítica social, como eu havia dito, é uma característica desse pessoal que vem da pós-modernidade, né, com a ideia de que eu preciso fazer a denúncia social, a crítica social em relação à minha realidade. Depois nós vamos ter a temática da alteridade, e a questão da alteridade é quando você faz o quê? Se colocar no lugar do outro. Então, na hora que você está fazendo a leitura do texto, é como se você estivesse na visão daquele personagem. Então, o autor faz com que você se coloque no lugar daquele personagem. Esse processo se chama de alteridade. Você faz essa, digamos, transposição, essa projeção, se a gente pensar na psicanálise, né? Essa projeção em relação à visão do outro, tá bom? Vamos continuar. Também nós vamos ter essa busca de identidade, né? A busca identitária, quem eu sou e a minha terra, eu vou tentar fazer uma relação com isso. Também vou fazer resgate do passado, dualismo, eu vou ter, e, por fim, a angústia existencial. Então, essas são as características aí do nosso Milton Ratum, tá bom? Agora a gente vai passar para outro autor, que é o Márcio de Souza, vejamos aí. Márcio de Souza Bentes, né? Márcio Gonçalves Bentes de Souza, é natural de Manaus, onde nasceu no dia 4 de março de 1946. A par de sua atividade literária, foi cineasta, tendo filmado A Selva, romance do português Ferreira de Castro, além de documentários como O Começo, Antes do Começo, Porto de Manaus e Adolescente Desaparecida. Também foi diretor no Teatro Experimental do Sesc, em Manaus, grupo que encenou várias peças de sua autoria. Então, só para a gente entender que foi uma grande obra essa questão aí da selva, né? É basicamente uma história que fala de um homem que foi basicamente expulso da sua família lá de Portugal, né? E aí ele chega aqui na região amazônica, mora com seu tio e ele decide ser seringueiro. E aí, nesse momento que ele começa a ser seringueiro, sobretudo por causa do seu tio, da influência do seu tio, ele vai vivenciar várias situações na selva, na floresta amazônica. Então, só para contextualizar aí mesmo, tá? Vamos falar um pouquinho das obras. Então, as obras: escreveu os seguintes romances: Galvez, Imperador do Acre, Operação Silêncio, Maria, a Resistível Ascensão do Botutucuxi, A Ordem do Dia, A Condolência, O Brasileiro Voador, O Fim do Terceiro Mundo, Lealdade, Desordem. Lançou apenas um livro de contos, A Caligrafia de Deus. Então, a gente, inclusive, vai ver já um pouquinho sobre essa questão da caligrafia de Deus, ok? Então, essas foram as obras aí feitas por Márcio de Souza. E como eu havia dito, a gente vai ver agora um pouquinho sobre a caligrafia de Deus. Acompanhem comigo. A caligrafia de Deus. 48 horas depois, havia 2 cadáveres atravessados por balas de fuzil. Uma casa de tábuas cinzentas e retorcidas pela chuva e pelo sol. Na loucura da Zona Franca, o povo era tão afável na sua ironia
que chamava aquilo de casa. Tinha muito capim em serra, urtiga, um pé de mamoeiro e uma velha mangueira quase sem folhas. A casa, coberta de palha, devia ter goteira como o diabo. Um rego de água fedida atravessava os calombos da rua e fazia um mapa escuro no barro seco. As viaturas da polícia e os carros dos jornais tinham estacionado 4 quadras atrás, isto é, a uns 30 metros de um labirinto de becos, terrenos baldios e lençóis secando em taquaras. Daquela rua que o povo chamava de Rua São João, entre as 20 ruas São João que há em Manaus, era possível ver a gloriosa cúpula do Teatro Amazonas e 2 ou 3 espigões da moderna capital dos barés. Então, gente, vocês viram um pouquinho, né, da obra A Caligrafia de Deus, inclusive é uma crítica às situações aí trazidas pela Zona Franca de Manaus. Depois do fim ali do ciclo da borracha, passou-se um período de decadência e isso piorou com a questão da Zona Franca de Manaus, com a tentativa de colocar a Amazônia, né, no cenário mundial aí da economia. E justamente o livro faz uma crítica a isso. Inclusive o título, A Caligrafia de Deus, é como se Deus escrevesse por linhas tortas, tanto que é uma brincadeira que fazem na teoria em relação a esse livro, né? Porque as pessoas estão sujeitas a vivenciarem uma história devido às situações que acontecem com elas, tá bom? Agora a gente vai falar de outro autor, mas especificamente uma autora, eu quero que vocês acompanhem comigo, que é a Verenilde Pereira. A Verenilde Santos Pereira nasceu no Amazonas em 1956, é de origem indígena pelo lado paterno e filha de mãe negra. Como escritora, publicou o romance Um Rio Sem Fim e o livro de contos Não da Maneira Como Aconteceu. E a gente vai ver agora um pouquinho do trecho aí da obra Um Rio Sem Fim e depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa obra. Sempre que me falam dele, é como se o visse como num dia em que conversávamos e seu semblante me pareceu estar em pedaços, como refletido num espelho negligentemente estilhaçado. Eu ainda consegui imaginá-lo com as faces perfeitas, produzidas pela esperança, sem tropeços de décadas passadas. Embora naquela manhã de 7 de junho de 1986, quando o bispo Dom Matias Lana tinha oficialmente 75 anos, seu rosto se mostrasse em disfarçadas e impetuosas contrações. Muito poderia surgir do cansaço azulado dos seus olhos miúdos, inclusive uma certa pureza de quem não se maculava com a desordem irracional de homens sujos e pecaminosos. Homens ditos tão estúpidos e primitivos que foi necessário aos missionários católicos registrarem em livros e publicações o resultado de um teste aplicado entre aqueles milhares de índios que deveriam ser cristianizados sob a proteção austera de Dom Matias Lana. A constatação dos testes, aplicados por um cientista italiano, foi a de que a inteligência de um daqueles adultos correspondia à de uma criança europeia na faixa de 8 anos, ou menos ainda. Os missionários acreditaram convictamente que a parca inteligência daqueles índios impedia que superassem pequenos problemas cotidianos. Cometiam erros na navegação, não sabiam prever ou sanar inconvenientes, não sabiam cortar uma árvore que dificultava a passagem de uma embarcação. E houve quem passasse longos anos de sua vida a catalogar o não saber. Não sabiam, não sabiam, não sabiam. Os missionários achavam que aqueles povos sofriam de obtusidade intelectual e, assim vistos, desta maneira também foram perdoados, escarnecidos, educados, explorados, odiados, desejados, sacramentados, e já que o amor é também algo tão estranho, é possível até que Dom Matias Lana os tenha amado. Como eu havia dito, vocês viram um pouquinho aí do trecho, né? E em pouco mais de 100 páginas, o romance conta a história de uma missão religiosa no norte da Amazônia e as consequências para os nativos da região. Tanto que é o Dom Matias que faz essa expedição aí e vai contando, né, como isso aconteceu. Em um refinado trabalho de linguagem, surgem a representação de grupos marginalizados, a decolonialidade
e a violência como testemunho. Então, são temas que são tratados dentro dessa obra. Eu sei que foi muita informação, eu espero que eu tenha ajudado você de alguma forma a entender todas elas, e eu fico por aqui.